A mensagem de hoje é dê ordens. Dê ordens. Cada vez que eu falo sobre este assunto, é muito importante para nós entendermos que o reino de Deus funciona por palavras. Eu já vos tenho dito várias vezes, e sou muito insistente nisso, cuidado com o que nós estamos a falar, cuidado com as nossas palavras, mas muitas das vezes não falamos o que é negativo, mas também não falamos o que é positivo. Mateus 8,5. Não falamos o que é positivo, não falamos o que é correto, não falamos o que devemos, para que Deus possa usar a nosso favor. Eu quero vos levar a. Glória a Deus. Eu peço desculpa, em vez de abrirmos a Mateus 8,5, vamos abrir em Ezequiel 37,1. Ezequiel 37,1. Peço desculpa. Seja a vontade de Deus e não a minha. Ezequiel 37,1. Foi o que eu disse, Ezequiel 37. Ezequiel 37. O que é que estava a acontecer aqui? Deus chamou Ezequiel e o levou em visão para que ele pudesse fazer alguma coisa para com Deus. E então chamou Ezequiel e levou a um sítio. Levou a um sítio onde as coisas não estavam bem. Todos nós acreditamos que Deus é Deus, que é poderoso e que é capaz de fazer tudo, mas o que às vezes nos esquecemos é que Ele, para operar na Terra, Ele precisa de homens e precisa de mulheres que falem. Se homens e mulheres não falarem, nada vai acontecer. Por isso é que Deus fez com que homens e mulheres falassem em línguas estranhas, para que não soubessem o que estão a falar. Porque se eles soubessem o que estão a falar, se cá calavam-se. Nós temos que entender que Deus é que é o arquiteto, Ele sabe, mas Ele precisa de palavras, porque Ele próprio disse na terra, haja luz, para que houvesse luz. Então palavras positivas têm de ser faladas para que as coisas possam acontecer. Você não fala palavras negativas, mas também não fala palavras positivas, o que é que você vai receber? Se tudo o que o homem semear, isso vai colher. Nada. Então eu quero que vocês vejam aqui algo que aconteceu com Ezequias, um profeta de Deus, em que Deus agarrou e chamou-o para que ele fizesse alguma coisa para com Deus. Ezequias 37, 1. Ezequias 37, 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderá viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer uma carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele e porei em vós espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor.
E então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos ajuntavam cada osso a seu osso, e eis que eu olhei que vieram nervos sobre eles, cresceram carne, estendeu sobre ele a pele por cima, mas ainda não via nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem, e então o espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé, e era um exército grande em Estermo. Deus fez uma pergunta a Ezequiel: poderão eles viver? Sabiamente, Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. E realmente, esta resposta é de grande sabedoria. Eu vou-te explicar porquê. Porque normalmente Deus nos pode perguntar coisas e nós damos a nossa opinião, damos aquilo que nós achamos. E eu lhe digo já de antemão: o que você acha está errado. E quando, à medida que você cada vez mais para a frente percebe isso, vai perceber que esta resposta que Ezequiel deu é a resposta correta. Tu sabes, Senhor. Só tu sabes. Jeremias fez o mesmo. Só tu sabes, Senhor. Porquê? Porque só Ele realmente sabe o que é bom. E o que nós podemos achar que é bom, muitas das vezes não é. É dúvida, descrença, falta de fé que estamos a fazer para com Deus. Quando Deus lhe disse por duas vezes profetiza sobre, fala sobre, é sobre isto que eu vos quero falar. Ezequias teve que dar ordens para que as coisas acontecessem na terra através do nome do Senhor. Vejam que aqui não utilizou o nome de Jesus, porque o nome de Jesus só apareceu no Novo Testamento, mas ele falou em nome do Senhor Jeová. E disse: assim diz o Senhor Jeová, vem. Assim diz o Senhor, faça-se, aconteça. E é aqui que começa realmente a nossa mensagem. Que ordens você está a dar? O que é que você está a falar para que as coisas aconteçam? Eu sei que é muito estranho nós, por exemplo, estarmos a passar por qualquer motivo de saúde e começarmos a dar ordens ao nosso corpo para ficar curado. Às vezes passar por uma situação financeira e dar ordens para que venha finanças para as nossas mãos. A situação às vezes não está boa e dar ordens para que as coisas mudem a nosso favor, desde que nós sejamos intervenientes na situação. Cuidado, que nós não temos autoridade sobre outras pessoas, nem sobre a vida das outras pessoas, a não ser que essas pessoas nos peçam ajuda ou nos submetam sob a nossa autoridade. De outra forma, não temos autoridade sobre elas. E temos de ter cuidado, porque qualquer palavra que falarmos contra alguém, nós podemos ser réus de juízo perante Deus. Então, eu quero-vos mostrar o que é que Jesus considera a mais alta fé que existe. Vamos agora sim voltar a. Eu disse há pouco Mateus 8:5. Vamos lá voltar a Mateus 8:5. Mateus 8:5. Agora sim, Mateus 8:5. Glória a teu nome. Mateus 8:5. E em Mateus 8:5 vamos ver o que é que Jesus considera mais alto grau de fé. Para que nós possamos entender que este centurião percebeu como é que o reino de Deus funciona. E entrando Jesus em Cafarnaum, junto dele,
chegou junto dele, peço perdão, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, lhe darei saúde. E agora vejam a resposta desse centurião no versículo 8. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Oh, glória! Agora, o que é impressionante é que ele acreditou que bastava uma palavra que saísse da boca de Jesus, era o suficiente para o criado dele sarar, ficar curado. Até aqui estamos entendidos. E percebemos por tudo o que lemos na Bíblia que isso iria acontecer de certeza absoluta, porque aconteceu várias vezes, em várias circunstâncias. Agora vem a justificação a seguir. Porque é que o centurião diz isto? Ele justifica o que respondeu. Eu vou voltar a ler o versículo 8. O centurião respondendo e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Glória a Deus. Agora veja, versículo 9. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E diga ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E agora vejam o versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiram: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O centurião percebeu como é que o reino de Deus funciona. Percebeu que tudo se baseia em uma autoridade. Quando nós ouvimos falar que Jesus veio à Terra e ouvimos dizer que Ele levou todos os nossos pecados, nós fomos perdoados pelo aquilo que Ele fez, porque Ele veio ser o sacrifício por nós. Ele não fez só isso. Quando Adão pecou, quando desobedeceu a Deus, fez o que Deus tinha dito para ele não fazer, comeram da árvore que eles disseram para não comer, o que ele fez foi amaldiçoar a terra. Ele entregou a terra ao diabo, todo o planeta. Quando Jesus veio e foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele veio para restituir ao homem a autoridade que ele tinha perdido em Adão. A autoridade tinha sido perdida em Adão, foi ganha através de Jesus ter ido à cruz e ter morrido em nosso lugar. A partir desse momento, a partir de Jesus ir à cruz, ele restituiu-nos a autoridade que nos estava devida. Ao nós aceitarmos o que ele fez por nós, nós somos perdoados, nós somos curados, somos libertos, mas também nos é restituída a autoridade. Agora nós temos que perceber algumas coisas. Há uns tempos atrás, há bastante tempo atrás, eu vi um filme e esse filme falava sobre dois gêmeos. Dois filhos, não é? Que eram gêmeos, dois irmãos que eram gêmeos. Mas um deles foi raptado. E eles eram os dois príncipes. Mas um foi raptado. Nunca mais foi visto. E então, apesar de procurarem, não conseguiram encontrar, mas ambos cresceram. Só que um deles cresceu sendo príncipe, sabendo tudo de príncipe, tendo tudo de príncipe, mas o outro não. O outro era pobre e só conhecia as coisas de ser pobre. Mas a uma dada altura descobriram-no, encontraram-no e voltaram-no a trazer para junto da família, embora já fosse adolescente. Ele, quando foi para o palácio, o limparam, lavaram e fizeram tudo do bom e o vestiram, ele estava igual ao outro. Por fora,
porque eles eram gêmeos, ele estava igualzinho ao outro, mas por dentro não estava. Por fora ele parecia um príncipe, mas por dentro ele não se sentia príncipe e agia como alguém que não é da realeza, como não é príncipe. Chegava muitas vezes ao sítio onde havia comida e agarrava e arranjava um saco e começava a meter comida para lá. Porquê? Porque ele sabia que quando era pobre que tinha que fazer assim para juntar, para depois ter mais tarde que comer. Mas ali ele não precisava, ele tinha sempre comida à descrição. Eu estou a fazer esta ilustração, a contar um pouco deste filme, porquê? Porque muitas vezes é assim que nós nos achamos agora. Achamos que não temos direito, achamos que não somos merecedores, achamos que temos de ser pobres, que vivemos como pobres. E, no entanto, Deus nos deu a autoridade e nos chamou para sermos príncipes, reis sobre esta terra. Eu quero que você entenda que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. E Deus nos fala isso, mas muitas das vezes nós não fazemos isso. Vemos aqui que a autoridade de Jesus foi reconhecida e foi reconhecido que, ao ele falar, era o suficiente para as coisas acontecerem. Agora, mesmo antes de Jesus ir à cruz, ele deu autoridade a 70 homens. Deu autoridade para ir pregar as boas novas de salvação por toda a povoação, por todo o lado. E vamos ver o que é que aconteceu. Vamos lá a Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Depois de Jesus enviar estes 70 para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, lhes deu autoridade para curar pessoas, para libertar pessoas, vieram esses 70 e vieram com grande alegria. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. E aqui diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Estes 70 disseram: cada vez que preferimos o nome de Jesus, os demónios se sujeitam a nós. Eu já vos contei, mas eu vou voltar a contar para ficar gravado mais uma vez, uma ilustração de algo que aconteceu na minha vida. Eu estava parado no meu serviço de guarda noturno, houve um colega meu que chegou ao pé de mim, ele estava com a esposa dele na altura, e ela apontou para mim, e eu não percebi o que é que ela queria dizer com aquilo, e eu perguntei-me o que é que ela disse. E ela disse: ela está a dizer que tu sabes. E eu disse. Quando ela disse aquilo, eu disse logo: meu Deus, já há qualquer coisa que não veio. E eu disse: onde é que tu foste onde devias ter ido? E ele disse: fomos uma bruxa, uma cartomante, uma coisa. Pronto. E eu perguntei-lhe a ele, como esposo, perguntei-lhe se podia ir para o lado da sua esposa para falar com ela. Ele disse que sim, eu fui para o lado dela, ela dentro do carro, ele dentro do carro e eu cá fora do carro. E eu comecei a falar com ela e dando-lhe o plano de salvação para que pudesse aceitar Jesus, para que pudesse ser liberta. Mas eu, enquanto falei, tudo bem. Mas quando eu disse a palavra Jesus, ela abriu os olhos para mim, abriu os olhos para o marido, virou-se para o marido e disse: vai começar, e começou a manifestar-se um ataque de demónio. Os demónios não conseguem ouvir a palavra de Jesus. Eles não conseguem nem suportam só o mencionar a palavra de Jesus. Por isso é que eles disseram os 70 com alegria: Senhor, os demónios nos sujeitam pelo teu nome, pelo nome de Jesus. E agora vejam o que é que Jesus respondeu. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio a cair do céu. Quer dizer, onde ele estava
a dominar. Agora, a partir de agora, quando eu for à cruz, o seu domínio para. E agora ele diz, no versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, não é alguma, é toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Garantidamente, nada nos vai fazer mal. Garantidamente, temos poder sobre toda a força do inimigo. O diabo tem grande poder. Inclusive, numa luta entre ele e o arcanjo Miguel, ele não estava a ver vitória. E, no entanto, o arcanjo Miguel é um dos maiores no reino dos céus. Quer dizer que o diabo tem grande poder. É um grande tentador. O maior poder dele é a tentação, nos fazer levar a pensar coisas que não são verdade, mentiras, e acreditar nessas mentiras. Esse é o grande, maior poder dele. Mas todo esse poder está sujeito à autoridade de Deus. E Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo nome. Que ao mencionar o nome de Jesus, todo joelho se dobra em todo lugar. E então o diabo, todos os seus demónios, estão sujeitos ao nome de Jesus. E aqui entramos nós. Nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus. Esta palavra também se foi para nós. A autoridade foi dada a existente, mais tarde foi dada a nós também, para ir fazer discípulos, curai os enfermos, expulsai os demónios, nos foi dada a nós também. Então nós temos que perceber que existe em nós uma autoridade para poder mudar as circunstâncias que estão contra nós. Agora entenda, daquela ilustração que eu falei dos gêmeos, você tem que sair de aquele que não acreditava que havia autoridade para aquele príncipe que acredita em autoridade. Deus nos chama de reis para governar sobre a terra. Deus diz-nos que nós temos que falar, exatamente como ele falou a Ezequiel, fala, profetiza sobre as situações, profetiza, muda as circunstâncias. Ele nos diz agora o mesmo. Mudem as circunstâncias que estão na vossa vida. Eu volto a frisar, é preciso ter muito cuidado, não temos autoridade sobre a vida de outras pessoas, não temos autoridade sobre circunstâncias das outras pessoas, a não ser que essas pessoas nos venham ter connosco, nos peçam oração, nos peçam ajuda. Só aí temos autoridade. De outra forma, não temos. Nós só sabemos de alguma coisa que está a acontecer a alguém e queremos ajudar essa pessoa e queremos dar ordens, isso não vai funcionar e é preciso ter cuidado, porque como saímos da nossa autoridade, as coisas podem se virar contra nós. O que é que nós podemos fazer nessas circunstâncias? Orar a Deus para que Deus ajude. Não temos autoridade para falar, mas podemos pedir a Deus que ajude essa pessoa, que mude as circunstâncias. Você entende? Eu lembro-me de uma vez, eu estar na igreja e eu via uma pessoa que estava possessa, estava com uma manifestação tremenda de demónios. Era uma rapariga com um corpo fraco e tudo mais. E eu só estava a agarrar um braço. E eu estava a fazer assim, para agarrar o braço, para não alajar. Mas mesmo assim ela conseguia, eu tive que meter as duas mãos para conseguir segurar, porque ela quase que me levantava, só com um braço. E no entanto, era um corpo fraco. E houve alturas em que eu quis falar, mas eu não podia falar. Porque a autoridade não estava em mim, a autoridade estava noutra pessoa que estava em liderança sobre aquele assunto. E eu não podia falar.
Temos que perceber porque em Deus existe autoridade. E Ele criou autoridades para ser respeitadas. Se você está numa igreja, existe uma manifestação por qualquer motivo, porque ao mencionar o nome de Jesus, os demónios não aguentam. Quem está à autoridade nessa igreja, quem está a liderar nessa igreja, o pastor que estiver, o presbítero, seja quem for, é a ele que cabe, ouçam, é a ele que cabe fazer alguma coisa. Se ele nada fizer, nada pode ser feito. Mas eu tenho autoridade, eu sei, mas não pode ultrapassar a autoridade daqueles que estão sobre si. Você entende? Isto é muito importante. Porque se você fizer assim, os demónios podem se voltar contra si. Porque você está a desobedecer às autoridades. E em desobediência, os demónios podem se levantar contra si e têm autorização para o fazer. Muito cuidado. Porque tudo se baseia em autoridade, não se baseia em no que é que você acha. Baseia-se a nível da autoridade. E você, sozinho, sua vida, tem autoridade. Na igreja, depende do cargo que você exerce. Ou do cargo que lhe foi imposto ou dito para fazer na altura. Aí é outra coisa completamente diferente. Se lhe disseram assim, olha, vai e ora pela pessoa, glória a Deus, vai e vá orar pela pessoa. Expulso o demónio em nome de Jesus. Caso não o faça. Eu quero que você entenda bastante bem isto em relação à autoridade, porque se você manter debaixo da autoridade, se você se manter certo, o diabo não lhe pode tocar. Tudo o que ele levantar, você tem autoridade. É isto que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não é alguma, é toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Garantidamente você não vai ser tocado. E tem toda a autoridade sobre a força do inimigo. De você se manter sob a autoridade. Você respeitar a autoridade. Você fizer o que é certo. Então nenhum mal será, nem praga alguma chegasse a ser. Ora, sabendo isto, então, e agora? O que é que nós podemos fazer? Podemos dar ordens para mudar a nossa vida. Coisas que estão-nos a acontecer que nós não queremos que aconteça. O diabo levantou um problema de saúde. Deu ordens para o seu corpo para ficar curado em nome de Jesus. Você vai até poder franzir o sobrolho, vai pensar assim, mas como é que isso é possível? Não sei, pense só de uma forma. Como é que foi possível Jesus dizer haja luz e criou o sol? Se você nunca tentar, nunca vai saber. Eu lembro-me de uma vez eu estar no carro e há insetos que são insuportáveis. Não é? São daqueles tipos de insetos que eu pessoalmente não gosto nada. Que são, em Portugal, chamam-se melgas. Acho que no Brasil chamam-se pernilongos, acho eu, ou qualquer coisa assim. Pronto, são uns insetos que às vezes vão-nos passar junto ao ouvido e são muito, chateiam muito. Quando mordem fazem logo um alto. Esse tipo de insetos são muito insuportáveis. E eu estava no carro. Normalmente eu até sempre usava a janela fechada já por causa disso. Mas entrou um para dentro do carro. E eu, oh meu Deus. Eu conhecia tudo isto sob a autoridade e eu tentei matar algumas vezes esse inseto e não consegui. Até que eu já estava a querer para não ser mordido e para que me parasse de zumbir aos ouvidos, eu virei-me e disse: eu ordeno que morras em nome de Jesus. Eu falei para o inseto.
Ordeno que morras em nome de Jesus. Isto passou-se. Você estava à espera que o inseto começasse a cair e morresse logo. Não, não aconteceu isso. Aconteceu uma coisa diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi no vidro do meu carro uma coisa qualquer. E quando eu ia lá com o dedo para fazer assim, para raspar, para ver o que era, o inseto foi-se meter exatamente debaixo do meu dedo e eu matei-o. Ele morreu. Eu quero que você entenda, isto parece loucura, não é? Mas a loucura funciona. A palavra de Deus é verdadeira. E ela funciona. Isso quer dizer que nós temos autoridade sobre tudo o que é nosso? Sim, você tem autoridade. Você tem autoridade sobre a sua área financeira, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde, sobre a sua família. Sim. Você pode mudar as circunstâncias? Pode, falando de existência, dando ordens. Agora entenda alguma coisa sobre a autoridade. A autoridade não é falada como às vezes eu vejo alguns pais falarem para os filhos: ah, não faças isso, não faças isso. Não, isso não pode, não faças isso. Isto não é ter autoridade. Ter autoridade disso. Não faças isso. É porque a própria criança reconhece o que é autoridade e o que não é. Eu tenho uma neta. Vejam lá, já sou avô. Eu tenho uma neta. E essa neta reconhece quando eu falo de modo diferente. Normalmente falo com carinho, com amor, mas quando eu quero que alguma coisa seja feita, eu falo de uma maneira mais autoritária e ela reconhece e percebe. E, no entanto, tem 1 ano e pouco. Entenda que no planeta inteiro reconhece quando você está a falar com autoridade. Kenneth Hagin deu um exemplo que eu gosto muito de dar, porque realmente tem toda a lógica. Alguém tinha um cãozinho e então saiu para o trabalho e o cão foi atrás dela. E foi atrás dela e ela dizia para o caminho: vai para casa. E o cão continuava a abanar o rabo e andar atrás dela. E ele continua, e ela chegou, estava a chegar perto da paragem: vai para casa. E ele continuava a entrar ao lado dela até quando ela estava na paragem, ela disse: já te disse, vai para casa. E aí o cão meteu o rabo entre as pernas e foi para casa. Você está a perceber a diferença na autoridade? Da outra vez não havia autoridade nenhuma. Quando ela falou, realmente, falando, dando ordens, coisas aconteceram. É isto que eu quero que você entenda, o que é a autoridade que você tem. A autoridade que você tem sobre a sua vida. Não, eu volto a frisar, não sobre a vida de outras pessoas. A autoridade que você tem sobre a sua vida. É preciso também ter cuidado, porque isto da autoridade funciona quando você está sob autoridade. O que é que eu quero dizer com isto? Você tem alguém no seu emprego que está por cima de si. Você tem que respeitar essa pessoa. Tem que se submeter a ela. Fazer o que ela quer da forma que ela quer. Se você não gosta de alguma circunstância, você tem que orar a Deus para que mude as circunstâncias. Mas só você andando assim, sob autoridade, você tem autoridade. Você está numa igreja, você está a servir nessa igreja, a autoridade que houver naquela igreja que estiver por cima de si, se lhe disser para fazer alguma coisa, claro, nunca indo contra a palavra de Deus, é claro, e você não deve fazer e deve ficar calado, mas se a pessoa disser não, em vez de você estar aqui, vá para ali. Você, apesar de não achar que deve ser, você deve ir. Porque se você só mantendo sob a autoridade, pode ter autoridade. É muito importante.
Na igreja, no trabalho, em qualquer lado onde for. Mas você pode dizer, mas isto não é justo, não está certo. Isso é a sua opinião. Você quer mudar alguma coisa, ore. E Deus muda. Lhe garanto eu que muda. Porque você está-se a submeter à autoridade. Pedro, na sua carta, não sei se é a primeira de Pedro ou a segunda de Pedro, ele fala sobre isso. Cuidado, honrai ao rei. E, no entanto, o rei, naquela altura, andava a perseguir e a matar cristãos. E, no entanto, Pedro dizia, honrai ao rei. Porquê? Porque foi posto como autoridade na terra. Mas não está certo. O não está certo é uma parte. A autoridade que ele tem nunca será tirada até ao dia em que Deus quiser lhe tirar a autoridade. Você tem que entender que a autoridade foi posta e não será tirada e só Deus consegue tirar. Tanto certo ou errado, isso pouco importa. Eu quero que você entenda isso. Se você estiver sob a autoridade, a sua autoridade nunca será negada. Agora entenda, não, mas eu estou em autoridade sobre a igreja, mas depois noutros lados não estou. Você está em autoridade na igreja, mas depois chega à casa que o seu esposo não está sob as autoridades dele, não respeita as decisões dele, não respeita as coisas. E você quer ter autoridade? Não vai funcionar. E eu estou a dizer isto, entenda bem, porque eu acho que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, é o que a palavra de Deus diz, mas a mulher tem que respeitar o marido. É o que a palavra de Deus diz. Não é questão de submeter como escrava, como não é nada disso. Porque se houver amor, submete-se muito facilmente. Mas só havendo assim é que a pessoa tem a autoridade. Então eu quero-vos mostrar porque é que o nome de Jesus, embora Jesus tivesse aqui dito, vamos ler vários versículos em João, onde realmente Jesus fala sobre o seu nome, sobre o seu poder. Em João 14, 13 é o primeiro. João 14, 13. João 14, 13. João 14, 13. E diz: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ora, em nome de quem? Em nome de Jesus. Tudo o que pedires em nome de Jesus será feito. Tudo o que exigires em nome de Jesus será feito. Dentro dos tais limites que eu acabei de estabelecer e lhe mostrei. Portanto, tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedires alguma coisa em nome de Jesus, Jesus diz, eu o farei. Vamos ver outro versículo onde Jesus também fala sobre isto. João 15, 16. É só um capítulo mais à frente, João 15, 16. João 15, 16. João 15, 16. E diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Tudo o que pedimos em oração ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Mais outro versículo.
João 16, 23. Mais outro capítulo para a frente, João 16, 23. João 16, 23. E diz aqui: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, tudo quanto pedires em meu nome, tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Para você perceber que ao nome de Jesus existe um poder tremendo. Ao nome de Jesus existe um poder tremendo. E você tem que entender que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E eu vou-vos... vamos a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Eu quero, com isto que eu estou a falar, que você entenda e compreenda a autoridade que nos foi dada através do nome de Jesus. É a autoridade que foi dada à Igreja, foi dada a si. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero voltar ao 10 e diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. O que há nos céus? Anjos, caídos e não caídos, demónios, seja lá qual for, aves, tudo. Na terra, o que é que há na terra? Animais. Todos aqueles que deslocam sobre a terra, sobre todo lugar. O que é que há debaixo da terra? Tudo e mais alguma coisa. Minhocas. Estou-me a rir porque deve ser muito giro dar ordens a uma minhoca, mas pronto. Mas eu quero que você entenda. O que Jesus nos está a tentar transmitir a cada um de nós é que o meu nome tem poder na vossa boca. Em resumo, é isto. O meu nome na vossa boca tem poder. Por isso é que nós devemos ter cuidado quando utilizamos em nome de Jesus. Porque estamos a usar a autoridade de Deus. Cada vez que usarmos esse nome tem que ser em fé, em confiança, acreditando. Porque faz toda a diferença. Há circunstâncias que estão a acontecer na sua vida que você pode não gostar, não se agradar. Mas eu lhe digo, está mais na sua mão do que na mão de Deus. Porque Ele já fez tudo por nós. Ele nos deu tudo em respeito à vida, à piedade. Então está na nossa mão voltar a podermos termos autoridade sobre o nosso corpo. Não é por acaso que está escrito em Tiago, para nós termos cuidado com a língua, e que tal varão que saiba controlar a sua língua é perfeito para controlar, para refrear todo o seu corpo. Isto quer dizer que com palavras você pode controlar o corpo. Não é por acaso que na tropa se dá ordens por palavras. E as pessoas recebem a ordens, acatam e obedecem. Da mesma forma, os nossos corpos, as circunstâncias da nossa vida acontece o mesmo. Quer você acredite, quer você não acredite. Mas eu começo, e com este exemplo que eu falei do inseto, eu quero que você perceba que você deve começar por coisas mais pequenas, até ganhar fé para as coisas maiores.
Porquê? Para perceber que o nome de Jesus, e para você ganhar fé, para perceber que o nome de Jesus funciona mesmo a sério. Eu já tive o privilégio de orar para algumas pessoas usando o nome de Jesus e as pessoas foram libertas e curadas. Glória a Deus. Mas glória a Deus. E só a Ele toda a glória. Porque foi Ele, foi o seu nome, foi o seu poder que teve a autoridade para que pudesse acontecer o que aconteceu. Por isso é que os 70 viraram-se e vieram com alegria pelo teu nome. Até os demónios se sujeitam. Até aqueles que têm demónios ficam sujeitos para que os demónios saiam deles ou não. Eu volto a dizer, não temos autoridade sobre decisões de pessoas, porque nem Deus quer fazer isso. Porque Deus podia agarrar e chegar no planeta, não, eu a partir de agora são todos meus filhos e fazem todos o que eu quero. Isso é amar alguém? Amar alguém é fazer o que quer? Não, amar alguém é deixar que a outra pessoa se submeta a si por amor. Isso é que é amar alguém. Portanto, se nem Deus faz isso, quem somos nós para poder fazer isso? Impossível, não vai funcionar sequer. Entenda? Eu lhe quero dar, muitas às vezes pessoas chegam ao pé de mim e perguntam-me de coisas, às vezes sobre a vida delas mesmo. E eu disse, eu não sei. Eles às vezes pensam que eu sei grande parte das coisas, e eu disse, eu não sei. E depois eu tenho que explicar que Deus não mostra a vida de ninguém, a não ser que seja para ajudar a pessoa. E mesmo destapando alguma coisa, não destapa tudo. Destapa só um pouco aquilo para poder ajudar a pessoa. Não mostra tudo o que a pessoa está a fazer. A não ser que o que a pessoa está a fazer está a prejudicar a igreja ou está a prejudicar outros irmãos. Aí Deus mostra. Você entende? E mesmo assim, conhecendo Deus como eu conheço, eu sei que Ele vai tentar que essa pessoa se arrependa a todo o tempo, vai tentar que ela mude a forma e vai levar algum tempo até mostrar. Porque Deus é um Deus de amor e ama. Como amor que é, Ele tenta a todo o custo que a pessoa se volte para Ele, se arrependa e faça o que é correto. Então, sendo assim, o que é que nós podemos fazer? Eu quero-vos dar um exemplo e depois quero-vos falar o que é que Deus fala para nós. Eu quero-vos dar um exemplo que em Atos 3:6. Vamos lá abrir em Atos 3:6. Isto é um exemplo que aconteceu com Pedro. Atos 3:6, não foi o que eu disse? Atos, Pedro 6. Então, Pedro ia com João entrar no templo e iam passar por uma porta que se chamava Formosa e quando estavam a entrar, estava lá um homem a pedir e olhou para eles e pediu-lhes. Claro que ele estava a pedir esmola e esperava receber deles alguma coisa. No entanto, Pedro deu-lhe algo muito melhor. Ele era paralítico desde nascença. E vemos aqui, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Portanto, Atos 3:6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E falou com autoridade e disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e atrelhos firmaram. E o homem começou a andar e a saltar e a glorificar a Deus porque tinha sido curado. Então a autoridade no nome de Jesus funciona mesmo a sério. E vemos por este exemplo que funcionou com Pedro. Só que Deus disse em Marcos 16, no capítulo 16, disse, ide por todo o mundo e fazei discípulos.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarei. Esta é a incumbência que foi dada à igreja, fazer discípulos, e depois aqueles que crerem, os sinais vão acontecer. Aqui chegamos ao ponto em que você precisa de crer no nome de Jesus para as coisas poderem acontecer. E aqui é que nós vamos a Marcos 11, 23. Um versículo que raramente você ouve. Não, desculpa, eu disse Marcos 11, 23, mas vamos a Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Já falei várias vezes sobre este versículo. É um versículo que fala sobre fé, confiança em Deus, acreditar em Deus, acreditar na sua autoridade. Porque tudo se baseia nesta terra sob a autoridade. Veja o que está aqui escrito. Marcos 11, 22. E Jesus respondeu-lhe: tende fé em Deus. Agora eu quero-vos explicar o que é que tudo aconteceu até aqui. Jesus, no dia anterior, passou por uma figueira e queria comer figos. Mas a figueira não era tempo de figos, não tinha figos. E então Jesus falou em voz alta e disse: ninguém mais coma fruto de ti. No dia a seguir, passaram por lá e Pedro viu a figueira se secou. E ele disse: Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E ele respondeu: tende fé em Deus. Mas espera aí, o que é que a figueira tem a ver com a fé em Deus? O que é que a figueira secar tem a ver com a fé em Deus? O que Jesus estava a querer ensinar era que existe autoridade nas palavras que são faladas e principalmente nas palavras que são faladas em nome de Jesus. Veja o que é que Jesus depois disse no versículo 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. E eu agora voltaria a meter o versículo 22 e diria, tende fé em Deus. Muitas pessoas acreditam que o que vai acontecer tem mais a ver com as suas próprias possibilidades ou da maneira como você está em Deus. Completamente errado. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus, você é meu irmão em Cristo. Você pediu perdão por tudo aquilo que fez que é errado. Glória a Deus, você está bem com Deus. Então quer dizer que você tem autoridade, a mesma autoridade que todo e qualquer cristão tem. Você acreditando ou não acreditando. É exatamente como aquele príncipe. Um príncipe sabia a autoridade que tinha, ele pedia e dava ordens, e eles faziam, e o outro não fazia nada, porque ele não conhecia a autoridade que tinha. Mas, no entanto, era príncipe. Mas ele não conhecia a autoridade. E você tem que conhecer a autoridade e pôr em prática essa autoridade para que você possa ser abençoado na sua vida. Porque chegar um tempo é que a Igreja de Cristo vai levantar com grande autoridade e poder e vai mostrar a este planeta o poder que existe no Deus no nome de Jesus. Mas você tem que aprender primeiro. Tem que aprender na sua própria vida. Hoje, enquanto tomava banho, Deus me fez lembrar um versículo bíblico em que Paulo diz: quando estou fraco, é isto sou forte. E é um versículo bíblico que não tem muita lógica, porque, quer dizer, então, quando ele está a passar por necessidades, aí é que está forte. Quando está a passar por problemas, aí é que está forte. Não tem lógica.
E Deus me mostrou porquê que Ele disse isso. Porque é na altura das necessidades, é quando nós precisamos, é que mais buscamos a Deus. E é nessa altura que mais devemos usar a autoridade que Deus nos deu para mudar as circunstâncias à nossa volta. Portanto, é certo que quando estou fraco, aí estou forte. Realmente, porque a autoridade de Deus se vai mover em mim muito mais forte, porque nós vamos forçar que isso aconteça orando, confessando, declarando, dando ordens em nome de Jesus. Então, na prática, como é que isto funciona? Na prática, você tem que agarrar alguma coisa que esteja a acontecer na sua vida que você não gosta ou não quer. E você vai dar ordens para que fique como você quer. Eu estou a falar e volto a frisar e volto a chamar a atenção na sua vida. Você não tem controle sobre a vida de outras pessoas, a não ser que essa pessoa lhe peça para orar por ela. Eu já cheguei a orar por pessoas porque estavam a passar por uma situação de saúde que não estavam bem, e eu orei por elas e eu percebi, e nada aconteceu, mas eu percebi que a pessoa não estava para aí virada, por assim dizer. Não queria de outra forma. Mas outras pessoas que eu perguntei e elas permitiram, eu orei por elas e foram libertas. Só quando a pessoa permite é que você pode usar a autoridade que tem em Cristo Jesus. Então, vamos dando exemplo. Você chega a um ponto em que as finanças que você está a receber não são necessárias, não são suficientes para a sua vida. O que é que você pode fazer? Dar ordens para que venha mais finanças para a sua vida, em nome de Jesus. Mas isso é só assim? Tudo o que pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Muitas das vezes o diabo prende bênçãos para a nossa vida. Prende coisas para não vir até nós. E nós orarmos assim, estamos a libertar aquilo que nos é devido. Por isso, o que é que Deus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Vocês não vão ter falta alguma. Mas se essa falta está a acontecer, é porque o diabo está a impedir. E então você tem autoridade para que tudo isso seja liberto e venha para a sua mão no nome de Jesus. Eu e a minha esposa, quando casamos, quando eu ia visitar a minha sogra, que ela na altura morava em Cascais, quando íamos visitar nós passávamos por uma vivenda. Essa vivenda estava à venda. E durante bastante tempo, talvez um ano ou dois, nós passávamos por essa vivenda e dizíamos que ia ser nossa. A minha esposa deve se lembrar disso perfeitamente. Cada vez que nós pensávamos por ela, dizíamos, já é nossa. E sabe o que aconteceu durante 2 anos? A vivenda nunca foi vendida. Mas depois nós dissemos, não, já não queremos. Não queremos. Na semana a seguir já estava vendida. Já não estava lá o trecho. Há poder naquilo que você fala. Mas você pode dizer, mas isso intervém com a vida? Não, não intervém. Aquilo é um bem. E nós podemos libertar os nossos bens e também podemos querer outros bens para sermos abençoados. Eu quero que você entenda, ao você orar, muda as circunstâncias, aquelas que intervêm na sua vida. Você percebe isso?
Você tem autoridade na sua vida, no seu corpo, a nível de doença, a nível de dores. Ontem, não percebo bem porquê, senti uma leve dor de cabeça. Eu não sabia porquê que aquilo estava a sentir. E então eu disse, tudo o que me está a provocar as dores de cabeça, eu ordeno que fique curado no meu corpo em nome de Jesus. O que é que aconteceu? O que me estava a provocar ficou curado e eu fiquei sem as dores de cabeça. Eu quero que você entenda que esta autoridade existe em nós e tem de ser executada por cada um de nós para que funcione na nossa vida. E nós vamos fazer isso agora. Eu vou chamar o grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar todos de pé, porque de pé ficam muito bonitinhos. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, eu reconheço a autoridade que me foi dada através de Cristo Jesus, através do nome de Jesus. E sei que ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Pai, eu declaro no nome de Jesus que a minha área financeira está liberta e abençoada em nome de Jesus. E ordeno que venha finanças em abundância para as minhas mãos agora mesmo no nome de Jesus. Eu agora falo para o meu corpo e declaro, Pai, Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras já fui sarado. Se já fui sarado, eu ordeno ao meu corpo que fique completamente sarado e curado agora mesmo. Assim como de todos os que me estão a ouvir, fiquem curados no nome de Jesus. Eu creio, eu falo e eu recebo no nome de Jesus. Também falo para todas aquelas famílias que estão desavindas e declaro, Pai, sobre a minha família, eu declaro a bênção, a harmonia, a paz, mas também sobre todos aqueles que me estão a ouvir e que queiram receber esta bênção. Eu falo paz, harmonia, amor para toda a família, agora mesmo no nome de Jesus. E você que me está a ouvir, diga, eu recebo. Obrigado, Pai. Tu deste o nome que é sobre todo o nome. Nos concedesse autoridade para mudar todas as circunstâncias da nossa vida. E é isso que está a acontecer. Eu tenho paz no meu trabalho, tenho harmonia, tudo funciona sempre bem no nome de Jesus. Não há impedimentos alguns no nome de Jesus. E glórias ao teu nome, Senhor. Já fui elevado ao cargo que tu queres para mim, para a tua glória e honra, no nome de Jesus. E agradeço, recebo a tua bênção. Sei, Senhor, que a autoridade que me concedeste está e vai mudar este mundo para a tua glória, para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a teu nome. Use a autoridade que Deus lhe deu. Mude circunstâncias à sua volta. Abençoe, possa ser abençoado, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Agarre-se a Deus, agarre-se na mão de Deus. Seja abençoado. Amém. Amém.